Olá, gente. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho observado ultimamente e que me deixa muito preocupado. Eu estou com uma ligeira impressão de que cada vez mais pessoas se encontram obsediadas por espíritos que eventualmente se dizem alienígenas. E se são alienígenas, alguns deles se fazem passar por seres da luz sem ser. Eu tenho observado ultimamente pessoas que eu tinha uma certa admiração, e isto não qualifica nem desqualifica ninguém. Todo ser humano possui luz e trevas, inclusive eu. Nós possuímos um lado luz e um lado sombra, que precisa ser iluminado, que precisa ser trabalhado, que precisa depurar, polir, refinar. Mas tem uma coisa que é difícil de refinar, que é a verdade. Porque por mais sutil que nós falemos, ela acaba ferindo suscetibilidades. Eu não estou com a menor má intenção acerca do que eu vou falar. Mas quem quiser refletir, que reflita. Se a própria pessoa quiser ouvir, ouça e reflita. A tendência normal é a pessoa rebater, alguns talvez até querer reagir, outros vão ter uma postura arrogante, dizer que quem é ele, como eu assisti, por exemplo, uma pessoa que eu sempre tive muita admiração por ela, dizer que a caixa é satânico, que o Akasha é a inteligência satânica. Eu nunca vi um absurdo tão grande acerca do que ela falou. Isso, olha, e ainda começou o seu discurso falando que quem tem universidade, faculdade de Wikipédia e de Google não tem capacidade para questionar o que ela estava falando. Nossa! Além de falar uma besteira tremenda, ainda usou de uma arrogância fantástica. Eu quero dizer assim que não adianta a pessoa ser uma biblioteca ambulante, uma pessoa ser um exímio ou uma exímia pesquisador ou pesquisadora, de qualquer conhecimento, se ela não tiver os valores da alma, que possa, no mínimo, refletir uma certa congruência com aquilo que ela está expondo. Ainda mais ela como uma figura pública. Eu não sei se ela foi cooptada também, como eu falei no início desse vídeo. Tenho observado ela ao longo dos anos, eu era um seguidor dela. Eu observei que ela mudou muito seu discurso de um tempo para cá. Nem sei se ela mesma tem consciência disto. Porque às vezes o obsessor, ele encosta numa pessoa e vai comendo pelas beiradas. A pior obsessão, ela é mental. Os trevosos adoram pessoas muito inteligentes. Para que sejam o quê? Estejam a serviço deles na disseminação daquilo que eles desejam. Outro dia eu vi um desses que diz aí, confia no plano, que eu não vou citar o nome, porque não vem ao caso, porque ele é uma pessoa que pouquíssimos dão crédito. E os que dão crédito a ele são pessoas que eventualmente são muito até fanáticas pelo que ele fala
e pelo que outros como ele também falam. Tem uns 3 ou 4 aí que falam coisas assim como se ele soubesse o que ninguém sabe. Inclusive dentro do meio espírita a gente não sabe de coisas que eles se consideram saber, né? Tudo bem, eu respeito o conhecimento intrínseco de cada um tem o direito de ter um conhecimento, entretanto, se algo é secreto, por que é revelado para alguém que vai nas redes sociais e fala abertamente, né? De dizer que a luz venceu, que os seres da luz foram lá e degolaram fulano, beltrano, ciclano, que fulano foi morto há não sei quantos anos, foi assassinado, chegam a usar esses termos, como se a luz trabalhasse dessa forma, né? Enfim, eu fico olhando, eu fico observando, enfim, eu fico na minha, porque trata-se eventualmente de um assunto que a gente sabe que existem os alienígenas, a gente sabe que nós estamos sob uma intervenção espiritual galáctica, é verdade, que tudo isso está acontecendo, mas às vezes eu ouço coisas assim do arco da velha, sabe? E eu fico pensando, tem gente que acredita em tudo, eventualmente a própria pessoa acredita no que ela está falando, né? Quem sou eu para discordar? Eu não quero com esse vídeo aqui estar querendo disseminar o ceticismo, como é o caso que eu citei, né, da pessoa anterior, que eu não vou ficar toda hora falando o nome, né? Dizer que o Akasha é satânico. Isto revela que a pessoa não só não conhece o que é Akasha, como ela nunca teve experiência, talvez, com isso de uma forma consciente. Experiência com Akasha toda a humanidade tem. Só que ela se esquece que existem matrizes e matrizes a serem acessadas. Existem as matrizes, o Akasha ele é formado por diversas matrizes e ele tem diversas frequências. O Akasha vai da frequência mais baixa até a frequência mais elevada. Ele não é um local específico, como ela citou, não é. O Akasha está aqui presente. Onde houver éter, há Akasha. E o éter, como sendo o elemento que permeia e impregna todas as coisas, o Akasha está em tudo. Agora, dependendo da informação, você vai encontrar em uma determinada região. Obviamente que existe o Akasha satânico, lógico que existe. Obviamente tem que existir. O banco de dados do inferno, ele existe, não tenha dúvida. Existem regiões akáshicas extremamente densas e pesadas. E existem regiões do Akasha leves, onde você obtém um conhecimento puro. Por isso nós sempre falamos da pessoa elevar a sua frequência para acessar o Akasha, né? Porém o Akasha de uma forma superior, né? Porque você tem que estar atento de onde vem o conhecimento. A memória, quando a gente fala de memória, nós temos basicamente 2 tipos de memória, só para ficar didático. A memória baseada em crenças e experiências, isso está relacionado a uma memória mais ou menos equivocada. Por exemplo, o locutor, a história é sempre contada à luz daquele que narra, né? Em primeiro lugar. Segundo, a segunda coisa que você tem que levar em consideração, qual a intenção do narrador quando ele fala de algo ou alguém? Isso é o mais importante de tudo. Quando alguém fala de Cristo, qual a intenção dela? A intenção dela pode ser revelar uma fé, a intenção dela pode ser revelar que conhece Jesus, ainda que de uma forma teórica, e eventualmente a intenção dela pode ser te manipular a tua fé e você não tem a menor percepção disso. A intenção dela pode ser ativar a tua fé, como pode ser manipular a tua fé. Então você tem que saber sempre essas duas, levar em consideração, sempre que você for interpretar um texto, alguém,
E quem quer que seja, você sempre deve levar em consideração duas coisas. Primeiro, a narrativa está relacionado aos paradigmas que essa pessoa carrega, a sua maneira de enxergar a vida. Um pastor de igreja, ele vai enxergar um evento à luz do cristianismo. Um rabino vai enxergar à luz do judaísmo. Um sacerdote islã, ele vai enxergar à luz do islamismo. Então, gente, temos que estar atento a isso. Qual o paradigma que essa pessoa carrega? A sua retórica, a sua linguagem, a sua bandeira está relacionado à sua maneira de enxergar a vida, inclusive Deus. Como você enxerga Deus? Será que você não está fazendo um discurso baseado em livros? Ou no que um padre, um pastor, um rabino ou alguém disse? Ou será que você realmente tem uma experiência com Deus? A segunda questão que você deve levar em consideração: a intenção do narrador. Ler um texto, a letra morta, é afrontar sua própria inteligência e a sabedoria que Deus concebeu a cada um de nós. Então sempre procure saber essas duas coisas. A segunda é a intenção de quem escreveu. E a terceira coisa que eu vou dizer aqui: não importa a formação, não importa quantas faculdades você possui, não importa se você veio da roça, do interior, se você é um indígena, não importa se você é um mendigo, você pode ser um portador da verdade. E não importa quantas faculdades você possui, não importa se você é um cientista da NASA, não importa se você foi cientista em outro planeta, você pode estar falando mentira ou tendo uma percepção equivocada da vida. E o que faz nós termos ciência de que uma coisa é verdadeira ou falsa? Eu tenho visto espíritas falando coisas do Arco da Velha. Dizer que espíritos entram no sistema de inteligência artificial, eu fiquei assim, ó. Ou ele não entende nada de inteligência artificial, ou ele não entende de espiritismo, ou ele entende dos dois e quer vir com uma retórica a fim de fazer com que alguns seres mais espiritualizados passem a enxergar, né, a inteligência artificial como sendo algo divino, que não é. É artificial. A inteligência artificial é simplesmente um acesso a todo o conhecimento que o mundo vai colocando na internet. E pode eventualmente dar a impressão que são espíritos. E são, mas somos nós, todos nós. Só que a inteligência artificial vai captando, pegando informações de uma tal forma e te entregando de um jeito que parece. Ela foi programada, inclusive, para isso. Para ela parecer humana, inclusive. Expressar emoções, sentimentos, e você fica impressionado, acha que está realmente lidando com um ser humano ali. E não é. E eu te pergunto, será que nós estamos expressando realmente o nosso lado natural, espiritual? Ou será que já não estamos expressando uma linguagem de máquina? A aposofia é a quebra de paradigmas, a eliminação de crenças limitantes,
sair do sistema de controle, é libertar-se da dualidade, colocando-se acima dos conceitos e definições, a fim de ver mais além e de ir mais além. Douglas Gunn.